Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, onde estaremos fazendo a leitura, aproveitando que os irmãos estão de pé, nós vamos fazer a leitura e já estarei fazendo os agradecimentos, amém? Quem for encontrando vai dando glória, meu querido. Aleluia, graças a Deus, aleluia. Capítulo de número 2 do Evangelho segundo escreveu Marcos, versículo de número 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Quem entendeu, diga amém. Senhor Deus, eterno Pai, nós te glorificamos por estarmos aqui na sua casa, nessa oportunidade para adorar, exaltar e bendizer, Senhor, o teu santo nome. Acreditamos que o Senhor já se faz presente aqui neste lugar, já lhe adoramos, te exaltamos e agora te pedimos, Senhor, venha falar conosco, transmitir aos nossos corações a tua palavra, pois somos carentes e também necessitados. Fica conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu assento. Quero louvar a Deus por estar aqui com os irmãos mais uma vez e nesta oportunidade novamente para ministrar a palavra do Senhor. Louvo a Deus por conhecer pessoalmente o filho do nosso pastor presidente. Meu coração se alegra muito, já orava pelo Senhor, já ouvia falar muito do Senhor e o meu coração se alegra de estar compartilhando este momento tão especial, amém? Os obreiros que aqui estão, o pastor Wilson, líder do departamento de missões, tem sido um pai para nós lá em Portugal. Irmão Leonardo, acredito que em breve vai estar ali bradando naquela terra, o nosso irmão, muito prazer de estar com o senhor mais uma vez. Presbítero Sandro, hoje estive ali, quase que eu tomei um café, quase insisti um pouquinho mais. Amados, eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Paulo Januário, presidente desta obra, deste campo, um homem que lá em Portugal, nós falamos e comentamos muito sobre a conduta de vida do pastor Paulo Januário. E eu quero louvar a Deus também pela sua vida, que é membro desta casa, que é membro desta igreja, e eu vejo que o Senhor tem feito coisas gloriosas no meio de vocês. Nós estamos em Portugal fazendo aquilo que o Senhor nos designou, que é fazer missões, que é ganhar almas para o reino dos céus. E o interessante é que eu estava aqui ouvindo os louvores, a adoração que os irmãos estavam entoando, e o Senhor me fez retroceder há alguns anos atrás, cerca de 17 anos atrás, estava eu na cidade de Uberlândia em um culto como esse que aqui nós estamos, voltado para missões, e tinha lá uma criança, duas crianças, uma duplinha que cantava, o Bruno e o Anthony, e uma daquelas crianças, o Espírito de Deus tomou aquela criança, e ela começou a falar em mistérios para com Deus, a igreja se calou, e aquela criança continuou sendo movida pelo Espírito Santo, e naquela ocasião aquela criança se aproximou de mim, colocou a mãozinha dela na minha cabeça, e disse assim para mim: prepara as tuas malas que tu vai atravessar o oceano, e grande é a obra que eu tenho contigo naquele lugar vai aparecer pedras, espinhos e até mesmo arames farpados, mas persevera, porque chegarás o momento que tu conduzirás um grande povo e comerá o melhor daquela terra. Aquela palavra entrou, cravou dentro do meu coração. Eu não almejava sair da nossa nação brasileira, eu não almejava sair para fora, estava vivendo o meu auge, pois eu estava dando os meus primeiros passos com o Senhor, me entreguei totalmente na obra de Deus, mas sabendo que Deus tinha e tem um plano, nós obedecemos a voz do Senhor, e há 17 anos, nós estamos na nação portuguesa, pregando que Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo
e leva para os céus. E o interessante é que a mesma mensagem que ouvimos aqui é a mensagem que pregamos lá, e Deus está fazendo coisas gloriosas no nosso meio. Estamos presidindo ali um trabalho que fundamos já vai agora para 13 anos. E igreja no campo missionário é muito diferente do que uma igreja no Brasil. Nós estamos no continente europeu, conhecido como um continente frio. Portugal é um país muito pequeno, cerca de 10 milhões a população de Portugal. E nós não temos sequer 1% da nação que serve ao Senhor. Verdade é que a Europa, ela foi grande palco de grandes avivamentos. O próprio apóstolo Paulo passou ali por perto de Portugal pregando o evangelho. Mas nós estamos ali acreditando que Deus vai trazer um grande avivamento no nosso meio. Esta igreja que nós estamos liderando, hoje nós temos cerca de 120 membros que estão ali congregando, e Deus nos deu a graça também de termos uma congregação no centro da cidade de Almada, que já vai para 4 anos. Hoje eles tiveram lá um evento chamado Alma Jovem, estava lá reunidos das 10 da manhã às 5 da tarde, cerca de 55 pessoas, sendo ministrada pela palavra e pela presença do Deus Todo-Poderoso. E quando nós começamos esta obra, há 12, 13 anos atrás, eu lembro como se fosse hoje. Eu, a minha esposa e 4 filhos pequenos. Nós tínhamos 700 euros em bolso, em dinheiro, e encontramos um galpão na avenida principal, uma coisa linda, extraordinária para alugar. E quando eu cheguei lá para alugar, o aluguel era 1.500 euros. 1.500 euros, nós estamos falando hoje de cerca de 12 mil reais ou 10 mil reais mensal. E aquilo parecia impossível para nós. E eu conversei com o proprietário, ele falou que nos alugaria por este valor, e eu pedi ele 3 meses de graça para estar fazendo a reforma do templo. E ele nos concedeu esses 3 meses. E eu chamei a minha esposa, nós fomos lá, oramos, choramos naquele lugar e abraçamos aquela causa. E o nome do Senhor, ele tem sido glorificado, porque quando nós começamos não havia recursos alguns. Eu lembro que um certo dia, esses 700 euros que nós tínhamos, nós compramos areia, cimento e tijolo, fazer o púlpito, fazer o contrapiso, porque não tinha piso, era terra. E eu lembro um dia que eu estava lá trabalhando, e de repente parou um senhor na porta da igreja, um senhor muito bem vestido, num carro novo, e ele falou, chegou na porta e falou: o que vai ser aqui nesse estabelecimento? Eu falei: depende do senhor, é para ser uma igreja, mas nós precisamos de recursos. E ele falou assim: o que é que você precisa? Eu já fui logo no mais caro, eu falei: eu preciso do piso para colocar na igreja. E ele falou: entra aqui no meu carro e vamos comprar o piso. E nós saímos, compramos o piso, compramos também a cola e o rejunte também de colocar o piso ali naquele lugar. Ou seja, Deus foi provendo tudo. E a verdade é que quando nós começamos, alguns diziam que nós não íamos passar o primeiro inverno, pois o inverno da Europa é um inverno muito rigoroso, e há uma dificuldade muito grande de romper ali o inverno. Nós trabalhamos, como diz Provérbios, como a formiga. Nós trabalhamos no verão para sobressair e se manter no inverno. E eu gosto de dizer isso, porque alguns abusados falaram que nós não íamos passar o primeiro inverno. E eu sempre digo lá na igreja: já passamos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, já foi 12 invernos, e vamos permanecer ali até a volta de Jesus Cristo de Nazaré. E Deus tem confirmado os nossos passos e suprido todas as nossas necessidades. E nesta suprição de necessidade, eu quero louvar a Deus pela sua vida, que tem sido contribuinte da obra missionária. Eu acredito que você já tem ouvido falar de nós lá em Portugal. O pastor Paulo teve a oportunidade de estar conosco lá na nossa
igreja, na nossa congregação. E se você não sabe, a sua oferta missionária também tem chegado lá através do departamento de missões aqui desta igreja. Eu acredito que quando você chegar no céu, você vai ser surpreendido. Você vai receber alguns galardões e vai até perguntar por quê. E Deus vai poder te dizer assim: foi a oferta que você enviou para o campo missionário. Pois não tem como fazer missões sozinho. Há 3 formas de fazer missões que a igreja conhece muito bem. Uma delas é indo, outra delas é intercedendo, e a outra delas é contribuindo. Ou seja, de alguma forma você tem contribuído com o campo missionário lá em Portugal. Da outra vez que eu tive aqui em 2019, eu disse e volto a afirmar aqui nessa noite: o meu prazer seria receber você lá em Portugal, lá no campo missionário, para você contemplar com os teus olhos as grandes coisas que o Senhor tem feito naquele lugar. Deus tem avançado com a obra, e a nossa oração é essa: Senhor, envia obreiros para a tua seara. E talvez você está aí sentado, me ouvindo, você jovem ou você adulto, que tem uma chamada, mas que acha impossível dela ser realizada. Eu quero dizer para você nesta noite: aquele que te chamou se responsabiliza pela tua chamada. Acredite, creia, não duvide, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Eu ouso dizer nesta noite: sonhe na presença de Deus, ouse a sonhar alto, porque você não vai além dos teus sonhos. Nós precisamos entender que quando os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus, não há por que desistir e tampouco desanimar, porque em breve você vai contemplar o teu sonho realizado na presença do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Eu trago aqui essas informações dizendo para vocês que a igreja está lá em vento e popa, e Deus fazendo coisas gloriosas naquele lugar. Essa noite também eu quero louvar a Deus pela jovem que nos visita. E o interessante que muitas das vezes nós temos uma visita, e essa é diferente, porque ela nos visita trazendo um exemplar da Bíblia Sagrada. E eu acredito que o Espírito de Deus já está trabalhando de forma extraordinária na sua vida, e você escolheu uma noite especial, que é uma noite voltada para missões. E eu sei, meus queridos irmãos, que o inimigo das nossas almas, ele luta contra a obra missionária, mas eu e você também sabemos que ele luta para perder, porque o nosso Deus, ele é general de guerra e nunca perdeu uma batalha. Inclusive, não é a sua que ele vai perder. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus de Nazaré. Evangelho segundo escreveu Marcos, um cenário missionário que está montado aqui. Jesus, ele entra novamente na cidade de Cafarnaum, e ele vai se hospedar em uma casa, e a multidão está aglomerando como de costume. Por que que a multidão se aglomerava? Porque aonde Jesus passava, algo diferente acontecia. Vou repetir para você da glória: aonde Jesus passava, algo diferente acontecia. E Jesus está passando aqui nessa noite, e algo diferente vai acontecer no nosso meio. A multidão vai atrás de Jesus. Jesus entra dentro desta casa, e aqueles que conseguem entrar, eles entram, e os que não conseguem ficam do lado de fora, talvez à espera de uma oportunidade de ouvir aquilo que estava sendo ensinado, de ouvir aquilo que estava sendo ministrado. Havia aqueles que verdadeiramente queriam ter as revelações do céu. Havia também aquele grupo que queria também só a cura.
E havia um terceiro grupo também, que estava ali somente por curiosidade. Mas a verdade é que a casa estava cheia, e nós observamos que eles estão ali, ocupando aquele espaço. E na cidade de Cafarnaum, havia um homem paralítico. A Bíblia, ela não vai citar o nome do paralítico, mas vai fazer questão de dizer que ele tinha 4 amigos que se preocupavam com ele. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que nós temos uma dificuldade muito grande de ter uma amizade com alguém que está debilitado. Observe bem, você ter um amigo paralítico, você ter um amigo que você tem que levantar ele da cama, que você tem que carregar ele, dificilmente alguém quer ser amigo de uma pessoa nesse estado. A maioria das vezes, quando uma pessoa está nesse estado vegetativo, o que sobra para ela é o abandono. Muitas das vezes até mesmo a família não se preocupa tanto, eles deixam a pessoa em casa, eles vão para os seus afazeres e é a vida que segue. Mas esses 4 homens na cidade de Cafarnaum, eles vão preocupar com esse amigo, com este paralítico, e eles já tinham ouvido falar da fama de Jesus. Eles já sabiam que por onde Jesus passava, o morto ressuscitava, o cego enxergava, o mudo falava, o demoniado era liberto, e Jesus curava todo e qualquer tipo de enfermidade. Eu quero dizer para você nesta noite, Jesus ainda continua curando, continua libertando, continua salvando, e este é o motivo que nós estamos aqui esta noite, porque Jesus nos libertou do pecado. Levanta a sua mão para o céu, diga comigo assim: eu sou livre. Grita mais alto: Jesus me libertou. Eles ficaram sabendo disso, eles ouviram falar disso, e eles chegaram a uma conclusão. Acredito que em uma conversa entre 4 amigos, eles disseram: vamos levar o nosso amigo paralítico até Jesus. Vamos lá buscar o nosso amigo paralítico até Jesus. Eu acredito, eu conjecturando com a minha pequena mente, que um deles talvez colocou a dificuldade: mas como nós vamos levar o paralítico? Ele não consegue andar. Se fosse hoje, ele não tem uma cadeira de roda. Como nós vamos levar o paralítico? E se nós levarmos lá, como vai acontecer? Porque sempre quando vem um propósito de Deus nos nossos corações para ser executado, parece que nós enxergamos mais a dificuldade do que a solução. Mas observe bem, um certo dia Jesus já havia morrido, e as mulheres, elas se reuniram para ir ao sepulcro de Jesus. E Maria começou a dialogar com as mulheres durante a madrugada, e elas falaram: vamos até o sepulcro. E uma delas falaram a dificuldade e disseram assim: mas quem vai nos remover a pedra do sepulcro? Do que vai adiantar nós saímos, nós corremos o risco durante a madrugada, nós carregamos as aromarias e chegar lá, a pedra está lá, e nós não conseguimos resolver. E talvez outra falava: além da pedra tem os guardas também na porta do sepulcro. Mas eu acredito que Maria, ela não era influenciada pelas más informações, mas ela conseguiu influenciar aquelas mulheres, dizendo: ainda que esteja lá a pedra, ainda que esteja lá os guardas, vamos fazer a nossa parte. Chegar lá nós podemos, nos esforçar nós podemos. E eu quero dizer para você: faça a sua parte, porque aquilo que você não dá conta de fazer, Deus faz por você. Aramanda, elas saíram de madrugada, e a preocupação era a pedra, a preocupação eram os guardas, e quando elas se esforçaram e lá chegaram, a pedra estava removida, os guardas estavam no chão como morto. Havia um ser vestido de branco em cima da pedra, dizendo: porque vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Não foque nos obstáculos, não foque nas pedras,
Não foque naquilo que tem trazido para você um pensamento de desistir, porque quando você tem uma ação, o céu reage ao seu favor. Esses 4 homens, talvez pensando, como nós vamos fazer isso? E um deles, com um poder de persuasão muito forte, chegou a fazer com que o grupo tomasse a decisão e dissesse: nós vamos levar o paralítico independente das dificuldades. Eles saíram da zona aonde eles estavam, do lugar aonde eles estavam, e foram à casa do paralítico. Talvez a cidade de Cafarnaum estava com todos os seus olhos voltados para a casa aonde estava Jesus. Talvez este homem estava sozinho dentro de casa, o silêncio parava naquele lugar, mas de repente se aproxima daquela casa e ele começa a ouvir o barulho. E quem é que entra? Os 4 amigos. E talvez eles olhem para o paralítico e falam: não, nós temos que levar você para dar uma volta. Talvez aquele homem estava dentro de casa há dias, sem poder tomar o sol, sem poder talvez sair no portão da sua casa. Mas agora aqueles 4 homens não pegam somente o paralítico, eles pegam a cama aonde estava o paralítico. Acredito eu que cada um apoiando nos seus ombros, eles saíram pelas ruas da cidade de Cafarnaum. E quando eu olho para a expressão da Bíblia Sagrada, para expressar, para verbalizar a palavra de Deus, eu não consigo simplesmente verbalizar. Eu gosto de chegar lá e entrar no cenário, e se eu tivesse naquela cidade vendo aqueles homens passar, eu ia falar: que homens loucos, que homens perturbados, o que eles estão fazendo? Mas eles estão carregando a cama. O paralítico está ali, talvez se envolvido com alegria com o momento, porque era um dia diferente para ele, e de repente agora eles chegam na casa aonde estava Jesus. Porém a multidão era muito grande, eles olham na porta, não tem como entrar. Além de ser 4 homens e um paralítico, havia uma cama também para que estava carregando aquele paralítico. Acredito eu que antes de eles pensarem em subir no telhado, eles pensaram em pedir licença, eles pensaram em pedir ajuda e pediram para poder entrar com o paralítico. Mas a multidão estava ali interessada nos seus próprios interesses. Ninguém ousou abrir espaço. Acredito que olharam pela porta, pela janela, pelos fundos, e não havia uma solução para eles. Mas quando nós sabemos aonde nós queremos chegar, quando nós temos propósitos, quando nós temos objetivo, irmão, Deus sempre nos dá sabedoria para dar um jeito. Deus sempre nos coloca na hora certa, no lugar certo, diante da pessoa certa, para que Ele realize um milagre nas nossas vidas. Eles agora tomam a decisão: pela porta não dá, pela janela não dá. A multidão está incompreensiva, a multidão está insensível, ela não se sensibiliza com a situação do paralítico. A única solução que eu vejo é subir pelo telhado. Eu me alegro quando eu vejo esse cenário. Você, 4 pessoas, um corpo com um peso morro em cima de uma cama, subir pelo telhado. Há pessoas que elas até tentam sozinhas, e se vê esse obstáculo, elas não dão conta de subir no telhado sozinho. Elas não têm essa ousadia. Mas aqueles 4 homens vão subir, vão escalar aquela parede, vão escalar aquele telhado, e lá em cima daquele telhado, talvez esfolados, machucados, talvez com as mãos sangrando, estão carregando um corpo, um homem. Talvez nos olhos naturais, alguém estava enxergando um paralítico, uma pessoa qualquer, mas para Deus não era um paralítico, para Deus não era um drogado, um alcoólatra, uma prostituta. Para Deus era algo muito precioso, porque nós temos a tendência de rotular as pessoas e dizer: porque ele é assim, ele não vale nada, ela não vale nada. Mas Deus não olha o estágio da pessoa, Deus olha a alma. Enquanto alguém está rotulando, dizendo não tem valor algum, Deus está dizendo para mim: vale mais do que o mundo inteiro. Não tem ouro, não tem prata que possa pagar o valor de uma alma. Deus conhece o valor de uma alma.
Deus conhece o valor de uma alma. Quem é envolvido com a obra missionária conhece o valor de uma alma. Você não é um qualquer, você não é uma qualquer, você é preciosa, você é precioso, você vale mais do que o mundo inteiro. O seu filho não é um qualquer, a sua filha não é uma qualquer, o seu esposo, a sua esposa, a sua família não é um qualquer, não é um desvalorizado, ele tem uma alma, por isso ele tem um valor. Não desista, não abra mão, porque ele é precioso para o Senhor, ele é precioso. Eles subiram no telhado, escalaram aquele telhado, irmão santo, destelharam ali num lugar estratégico, porque obra missionária é preciso ter estratégia. Irmãos, eu saí de Portugal, já perdi a conta das horas, dos dias, mas nós ficamos 9 horas e 30 minutos dentro de um avião, e depois pegamos um ônibus, ficamos 11 horas dentro do ônibus, chegamos em Pereira ontem, era 8 da noite, corremos e fomos pregar. Hoje eu estava tão perdido, que eu precisava ir na Caixa Econômica. Eu cheguei na Caixa Econômica, tinha uma senhora lá, eu olhei lá dentro, não vi ninguém. Falei: minha senhora, quem está de greve não vai abrir? Ela falou: não, hoje é sábado. Então a obra de Deus, a obra missionária, se você não tiver uma estratégia, você se perde pelo caminho, você começa a rotular pessoas, e você não foi chamado para rotular pessoas, você foi chamado para ganhar pessoas para o reino. Vou repetir para você entender, você foi chamado para ganhar pessoas para o reino. E quando nós saímos do culto ontem, havia até uma pescaria marcada, que eu gosto de pescar, mas nunca pesquei, e eu falei: não vou pescar, porque eu não vou dar conta, a hora que eu cair na cama amanhã, esquece. Mas hoje pela manhã, era 7 horas da manhã, eu acordei, falei: Jesus, será que já é 3 da tarde, 4, e era 7 da manhã, e eu saí pelas ruas de Pereira Barreto, e lá no calçadão, estive lá no estabelecimento do irmão Sandro, e lá no calçadão, tinha um grupo lá de pessoas de uma igreja, e eles me abordaram e foram me evangelizar. Eu achei aquilo o máximo. Eu fiquei ali calado, e eles me fez uma pergunta, me deram um papel, perguntou assim: o que é que você acha que mais prejudica o relacionamento de um casal? Eu dei a resposta, e se eu não fosse crente, irmão, eu estava quase sendo convencido a aceitar Jesus. Nós precisamos ter uma estratégia, precisamos ter uma estratégia. Lembra quando Pedro e João, depois do dia de Pentecostes, eles foram para a oração, e naquele dia, quando eles foram para a oração, tinha um paralítico na porta do templo, e Pedro, olhando para ele, falou assim: olha aqui para nós. Pedro chamou a responsabilidade para ele, e disse: eu não tenho ouro, e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 6, e o interessante é que ele vai dizer: levanta e anda em nome de Jesus, e o paralítico não vai levantar. No versículo 6, o paralítico está paralítico, e no versículo 7, a Bíblia vai dizer que Pedro o tomou pela mão direita, e o ergueu, e ele firmou os seus tornozelos. Vou trazer para você aqui algo interessante. Pedro fez o uso da palavra da autoridade, não que não tem autoridade no nome de Jesus, mas tem milagre que Jesus vai fazer no estender da sua mão. Não adianta você ficar aqui na igreja: salva ele em nome de Jesus, liberta ele em nome de Jesus. Se você chegar dentro da sua casa, você não dá um abraço nele, você não dialoga com ele, você não demonstra amor nele, então você ora aqui, profetiza aqui e age lá, porque no estender da sua mão, o milagre vai acontecer. Ele destelha o telhado e desce o paralítico. Estratégia. Jesus está ali e a multidão está dentro da casa, e quando vem a cama descendo e chega diante de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus não viu a fé do paralítico. Jesus, vendo a fé deles, dos 4 amigos, ele se apresenta diante de Jesus. Jesus fala assim: meu filho, perdoado estão os teus pecados. Para lá, mas eles trouxeram o paralítico para receber cura.
Eles não trouxeram o paralítico para receber perdão. Até mesmo que se nós, como humanos, encontrarmos alguém paralítico na cama, você não vai ver pecado. Parece que não tem como aquela pessoa ter pecado. Mas Jesus olhou e vendo a fé deles, disse: meu filho, perdoado estão, meu filho, perdoado estão os teus pecados. E ali havia alguns escribas ali no meio, que estavam ali só de curioso. Já viu aqui em Pereira Barreto? Eu acho que não tem não, mas lá em Portugal tem alguns assim. Eles participam do culto, e ele vai chegar no culto e vai olhar quem não vem no culto, o porquê que não vem no culto, o playback que falhou, o pastor que está pregando demais, o outro que está pregando de menos, e ele vem para observar e criticar. Então os escribas estão nessa situação, e só que eles não abrem a boca para comentar. O interessante é isso, eles começam a razoar no seu pensamento, eles começam a pensar: ué, que heresia é essa? Que blasfêmia é essa? Quem é este homem para perdoar pecado? E Jesus, vendo que eles arrazoavam, que eles pensavam nos vossos corações, nas vossas mentes, Jesus olhou e falou assim: olha, o que é mais difícil para vocês? Dizer para este homem: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer para ele: levanta, pega a sua cama e anda? Preste atenção no que eu vou te dizer. Esses homens estavam no lugar certo, eles estavam na hora certa, diante da pessoa certa, com a mente errada. Eles estavam na hora certa, no lugar certo, diante da pessoa certa, mas a mente estava errada. E eu sei que você veio aqui essa noite com um propósito, com um objetivo. E se você se entregar ao Senhor nessa noite, verdadeiramente o milagre vai acontecer na sua vida. Não adianta estar no lugar certo, na hora certa, diante do Deus certo, com a mente errada. Daniel Berg Gunavini, missionários no Brasil, numa das suas literaturas, ele vai deixar ali uma frase escrita que cravou o meu coração, e ele vai dizer assim: eu estava tão envolvido com as almas, que nem me apercebi das perseguições. Eu estava tão envolvido com as almas, que nem me apercebi das perseguições. Tem pessoas que estão tão envolvidas com a perseguição, que nem está vendo as almas que estão passando diante deles. Mas se você quer ter uma vida saudável com Deus, irmão, se envolva com as almas. A Bíblia diz que quem ganha a alma sábio é. O paralítico desce, Jesus perdoa os pecados. Os homens estão ali cocheando em dois pensamentos, e Jesus vai perguntar: o que é mais fácil para vocês? Dizer para este homem: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para ele: levanta, toma o teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levanta, pega a tua cama e anda. Jesus está manifestando autoridade para revelar para os duvidosos que ele, além de perdoar pecado, ele opera também milagres. Eu acredito, irmão, que sempre tem alguém perto de nós duvidando. Eu acredito que sempre tem alguém perto de nós cruzando o dedinho para não dar certo. Jesus disse para o paralítico, e hoje fala para você: ele vai operar o milagre para eles saberem que Deus tem poder de perdoar e de curar qualquer enfermidade. Tem pessoas que estão esperando a nossa queda, tem pessoas que estão esperando o seu fracasso, tem pessoas que estão torcendo para não dar certo. Tem pessoas, muitas das vezes até dentro da família, que estão ali dizendo que ele fique bem, mas nunca melhor do que eu. Mas quando nós achamos que não tem mais jeito, Deus vem e faz um milagre na minha e na sua vida. Sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Esse é o Deus que nós servimos. Um testemunho para você. Talvez tenha alguém aqui nessa noite, não se manifeste. Tem alguém perdido na família.
Tem alguém desacreditado da família. E eu sempre digo que o testemunho edifica vidas. Um dia olharam para mim e disseram: você não tem valor. Um dia o meu papai olhou para minha esposa e disse: larga dele que ele não serve. E não servia mesmo, na ocasião. E o meu pai, me vendo com os olhos naturais, falou para ela: larga que não tem futuro, esse não tem futuro. Mas lá no céu tinha um olhando dizendo: ele está na inocência, não sabe o que fala, mas ele tem um futuro de glória na minha presença. A minha esposa está comigo há 30 anos, com carinha de novo. Eu vou ser vovô agora, dia 20 de dezembro. 4 filhos, a minha filha está com 25 anos, já tem 5 anos de casada. O meu caçula tem 18 anos. E nós éramos perdidos, para nós não tinha esperança. Eu acredito aqui que você que tem um familiar que está passando um momento menos favorecido, talvez no alcoolismo, talvez nas drogas, na prostituição, eu acredito que o estágio que eu estava era pior do que o estágio deles. Eu com 27 anos de idade, sem nenhuma esperança, eu me converti aceitando Jesus dentro de uma casa de recuperação para dependente químico. A sociedade não acreditava, a família já não mais acreditava, mas com 27 anos de idade, dentro de uma casa de recuperação, eu lembro como se fosse hoje, pastor Cláudio Cardoso pregando, Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Aquele dia eu levantei minha mão para o céu, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, e de lá para cá Deus tem feito proeza. Não desista do seu familiar, não desista do seu amigo, não desista do seu vizinho, porque a qualquer momento você vai contemplar ele entrando por estas portas. Eu creio que esta palavra é uma palavra profética, que a qualquer momento você vai contemplar ele entrando por estas portas, se rendendo aos pés do Senhor e sendo uma nova criatura na presença de Deus. Hoje nós chegamos na cidade de Uberlândia, irmão. Oh, coisa gloriosa. Quantas pessoas nos procuram, quantas mães nos procuram, ora pelos meus filhos, ora pela minha casa, e eu sei que Deus quer operar milagre no nosso meio aqui essa noite. O paralítico, ele ouve a voz de Jesus, ele todo atrofiado, quando Jesus libera a palavra, ele começa a mexer o dedão do pé, ele começa a mexer a perna, ele começa a mexer o braço, e agora, a hora que menos espera, o paralítico tenta se levantar, e vai se esforçando, se admirando, se alegrando, e a hora que menos ver, meus queridos, aquele paralítico está de pé, a multidão abre um espaço, ele pega a sua caminha, coloca no seu ombro, e a cidade de Cafarnaum viu um homem sendo carregado. Agora eles estão vendo um homem carregando a sua cama, voltando para sua casa. Eu quero dizer para você nesta noite, a cidade de Pereira Barreto vai contemplar você carregando o seu milagre por estas ruas, por esta cidade. Assim te diz o Senhor: você vai andar de mão dada com o seu filho, você vai andar de mão dada com o seu familiar, com o seu amigo, e a cidade vai contemplar e dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu vim dentro do avião, eu vim dentro do ônibus dizendo: Senhor, nos dê uma alma que seja, uma alma somente que seja. Eu acredito que essa preparação, que os preparativos para este fim de semana, basta somente uma alma para promover uma festa no reino dos céus. Aquele homem sai carregando a cama, irmão. Imagina a luta que era para a família, imagina o peso que era para a família, e agora ele está ansioso para chegar em casa. Não sei se ele ia falar papai, mamãe ou tio, eu não sei qual é o grau de familiar que ele vivia, mas ele saiu ansioso para dizer: olha, a minha história foi mudada,
A minha vida foi transformada. Olha, eu era paralítico, eu era dependente, agora eu sou independente, eu consigo andar, eu posso voltar a sonhar, eu posso voltar a almejar, porque Jesus estendeu e liberou uma palavra sobre a minha vida. A alegria daquele homem invade a cidade de Cafarnaum. A cidade para contemplar por onde aquele homem passava. Todos que olhavam dizendo: quem é ele? É o paralítico. Aliás, o ex-paralítico. Não é mais o paralítico, agora é o ex-paralítico. E Jesus Cristo de Nazaré, Ele quer mudar a nossa história aqui nessa noite. Existem 3 formas de servir ao Senhor, eu ouso dizer. Existe a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Deus quer que nós sirvamos Ele na totalidade. Deus quer que nós entregamos a Ele em uma totalidade. Hoje talvez você perdeu a oportunidade de buscar um paralítico. Talvez hoje você perdeu a oportunidade de trazer alguém que você ama. Talvez hoje você perdeu a oportunidade de falar para alguém na rua. Mas eu quero te dizer, meu querido irmão, que Deus conta contigo na obra missionária, pastor. Mas aonde é um campo, aonde é um campo missionário, aonde tem um pecador, aí é um campo missionário. Talvez a sua casa é um campo missionário, talvez o seu trabalho, a sua escola, a sua rua seja um missionário da última hora. Aonde tem um pecador, aí é um campo missionário. Te coloca de pé. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar por nós nesta hora. Eu quero pedir que essa chama missionária incendeie os nossos corações. Amados, eu acredito que aquele paralítico, ele se tornou um ganhador de alma. Eu acredito que aquele homem na cidade de Cafarnaum, todo mundo que olhava para ele perguntava: o que é que aconteceu na tua vida? O que é que aconteceu na sua história? Ele falava assim: olha, eu conheci um homem por nome de Jesus, que liberou uma palavra e a minha vida foi transformada. Testemunhe por onde você passar, anuncie o evangelho por onde você passar. E nós acreditamos que no abrir da sua boca, Deus fará milagres no nosso meio. Existe uma decisão que todo homem e que toda mulher vai ter que tomar um dia. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. E enquanto aqui estamos, nós almejamos viver a eternidade no céu. E o primeiro passo para viver essa vida plena com Deus, essa vida plena com o Espírito Santo de Deus, o primeiro passo é tomar uma decisão de entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muitos confundem: pastor, o que é entregar a vida? É fazer parte da igreja, é estar na igreja. Eu vou explicar para você em rápidas palavras o que é entregar sua vida para Jesus. Muitas das vezes nós falamos: eu já tenho Jesus. Mas entregar a vida para Jesus é o seguinte: talvez você chegou aos seus 15 anos, aos seus 20 anos, aos seus 30 anos, e ainda tem um vazio aí dentro do seu coração, ainda tem uma tristeza na sua alma, um sombrio que não deixa você se alegrar na totalidade. E entregar a vida para Jesus é: Senhor, eu cansei, eu não consegui, da minha forma não deu jeito. É por isso que Jesus vai usar a palavra e dizer: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, e o meu fardo que é suave, e encontrareis descanso para a vossa alma. O Senhor te faz entender que você está cansado, que você está fadigada, e Ele quer aliviar você aqui nessa noite. Se você quiser aceitar Jesus como Salvador, levanta a sua mão para o céu
Eu quero orar para você daqui aonde eu estou, mas Deus está te dando uma oportunidade. Deus me trouxe do outro lado do oceano para dizer para você: olha, eu morri na cruz para provar o meu amor pela sua vida. Se entregue a Jesus nessa noite. Ele tem uma obra para fazer na sua vida, Ele tem um milagre para fazer na sua vida. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Tem alguém que quer ter a sua vida mudada, a sua vida transformada, a sua vida ser mudada da água para o vinho? Jesus te chama hoje, Jesus te convida hoje. Talvez você pense: pastor, eu não tenho condições, o Senhor não me recebe como eu estou. Meu querido, Ele me recebeu, Ele nos recebeu, e Ele quer mudar a sua história. Tem alguém para Jesus? Levante a mão. Talvez você já trilhou nos caminhos do Senhor e precisa voltar hoje. O Senhor te convida. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Se tiver, levante a sua mão. Eu quero orar para você daqui da onde eu estou. Eu só quero que você dê um sinal com a sua mão, dizendo: eu me rendo à palavra, eu me rendo a Jesus Cristo de Nazaré. E como igreja nós vamos orar e ministrar sobre a sua vida. Eu falo somente a última vez, agora insisto a última vez. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Quer entregar a sua vida para Jesus? Hoje é a oportunidade que Deus te dá através da palavra. Não tem? Se Jesus voltar agora, quem sobe? Se Jesus voltar agora, quem sobe, meu querido? Glória a Deus, aleluia. Olha, Jesus, Ele quer te usar como um ganhador de almas. Jesus, Ele quer te usar como um missionário da última hora. E se você entendeu esta palavra, amanhã Deus vai te envolver de uma forma extraordinária, para você contemplar esta palavra sendo manifesta diante dos teus olhos. Traga um paralítico, traga alguém que está distante da presença do Senhor. Saia daqui hoje orando por esta pessoa. Jejue amanhã, consagre amanhã, convide esta pessoa, porque eu acredito que o Espírito de Deus, Ele vai fazer essa grande obra, que é a obra da salvação. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero orar, Senhor, pela tua noiva. Eu quero orar, Senhor, pela tua igreja. Senhor, que a chama missionária, Senhor, seja avivada em cada coração que aqui se encontra. Senhor, que esta noite eles venham sonhar com as almas, que eles venham ter as estratégias dos céus para ganhar as almas. Senhor, usa os teus filhos que aqui estão, Senhor, e que amanhã, ó Deus querido, nós viemos ter uma grande colheita de almas. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos e ministramos a tua palavra, a tua unção, em nome de Jesus. Abençoa, prospera cada um, Senhor amado, que está envolvido com o departamento de missões, que está envolvido com a tua obra. Nós oramos abençoando, ó Pai amado, o pastor Paulo, o pastor presidente, o teu filho, a comitiva de obreiro que o Senhor tem colocado nesta casa, cada membro, cada congregado, Senhor, que sobre eles haja paz, amor, saúde, santidade e também prosperidade da parte do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Toma o seu assento, já devolvo a oportunidade. Guarde esta palavra no seu coração. Seja você um ganhador de almas. Seja você alguém disposto a ganhar uma alma. Comece na sua casa, comece na sua rua, e quem sabe daqui uns dias você está ganhando almas em outra cidade, em outra nação.
A obra missionária, Deus não chama desocupados, Deus chama quem tem ocupação, porque se você não for um ganhador de alma aqui, como você vai ganhar almas lá no campo? Então comece exercendo aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai te permitir ganhar almas lá. Trabalhe, se esforce, pegue o exemplo desses 4 homens que carregou esse paralítico, e Pereira Barreto ficará pequeno para a tua chamada, ficará pequeno para a sua vocação, amém? Continue orando por nós, intercedendo por nós, e sabendo que as suas orações, as suas contribuições, têm chegado lá em Portugal, têm chegado lá no campo missionário, e nós estamos lá, invadindo os presídios, invadindo os hospitais, as ruas, e ganhando alma para o reino dos céus. Certo que lá não é tão fácil como aqui, lá é um pouco mais difícil, a questão da cultura, a questão da nação é totalmente diferente, mas Deus sempre nos dá uma estratégia. Olha, encerro aqui, Deus nos deu uma estratégia extraordinária. Há 4 anos atrás, chegou na nossa igreja para congregar um pastor português, de 74 anos, se eu não me engano, de 74, não é isso, meu bem? Ele e a esposa dele, reformados na Marinha, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio dos dons espirituais, cheios da palavra, e ele veio congregar conosco, um homem de caráter elevado, um senhor, e eu olhei e falei: Senhor, muito obrigado, e nós colocamos ele para dirigir um culto domingo pela manhã, uma estratégia de Deus, e todo domingo pela manhã, está lá o pastor Lourenço, a sua esposa Fernanda, pregando a palavra, e os portugueses lá adorando e exaltando o nome de Jesus, amém? Conto com as suas orações. Alguém se compromete a orar por Portugal? Se compromete a orar por Portugal? Irmão, você vai orando e Deus vai te levar lá em Portugal. Você vai orando, Deus vai te dando revelação. Você vai orando, Deus vai te dando curiosidade. Você vai lá no Google, vai vendo por aqui, a hora que você menos espera, Deus está te levando lá. Aquilo que parecia ser sonho um dia, se torna realidade. Então se envolva com a obra missionária, amém? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.